Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará de pé. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Aleluia! Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos. Graças a Deus por mais um dia de bênção, mais um dia de vitória que o Senhor nos concedeu, e mais uma vez o privilégio que Ele nos concede de nos reunirmos aqui nesta casa chamada Casa de Oração, para apresentarmos a Ele mais um culto de adoração e louvor ao nome de Jesus. Que a partir desse instante, todo o nosso pensamento, atitudes, palavras, sejam unicamente de apresentarmos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso temor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Quero já... Com glorioso cristão, pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe, as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas delírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar, e na harpa a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte, se constante não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar a riqueza que esperam os salvos ali. Tantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia! Glória! Glória seja ao nome de Jesus. Quantos almejam morar nessa formosa Jerusalém? Dê glória. Entre o bem e o mal,
ela possa se decidir por Jesus Cristo, tendo conhecimento da palavra de Deus. Vocês se comprometem diante de Deus e da igreja? Sim, pastor. Sim. Muito bem, diante do vosso compromisso, eu quero, nessa noite, então, junto com a igreja, apresentarmos a Maitê Torres de Araújo ao Senhor Jesus. Será que ela vem comigo? Vamos juntos então apresentar. Estenda suas mãos para cá. Amado Deus e querido Pai Celestial, nesse momento, Senhor, eu tomo esta criança em meus braços, a pequena Maitê, filha, Senhor, do Rafael, da Águida, Pai querido, netos do nosso companheiro de ministério, teu servo, pastor Luciano, tua serva, diaconisa, irmã Tânia, para te apresentar, Senhor, e te pedir, Pai querido e eterno, assim como eu a tomo em meus braços, para que diante do compromisso de seus pais, de educá-la, Senhor, sob a luz da palavra de Deus, para que ela, ao crescer, Senhor, ela possa, ao compreender e saber separar entre o bem e o mal, ela possa se decidir por Jesus Cristo na sua vida. Pai querido, toma ela em teus braços, dando a esta criança um crescimento saudável, tanto física quanto espiritualmente, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, exaltado e magnificado, Senhor, na vida dessa criança, na vida de seus pais, de seus avós e toda a família, para a glória e para o louvor do teu nome. Estas bênçãos te pedimos, te apresentando a Maitê, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória, glória, aleluia. Ainda de pé, já que sentaram, abra as vossas Bíblias. Eu quero trazer uma breve palavra, porque nós ainda vamos dar ceia àqueles que não puderam estar aqui ontem, ficar atento, tá? Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Uma breve palavra para nossa reflexão. Como Deus direciona as coisas, e Ele é o Espírito Santo de Deus, o dirigente desse culto, nós não somos nada mais do que vaso e vaso de barro. Quando o irmão Wagner Brum deu o seu testemunho, reforçou aquilo que estava no meu coração com relação à reflexão nessa palavra. E se eu pudesse dar um tema a essa palavra reflexiva que vamos aqui pronunciar, eu poderia dizer que o tema seria: é bom ter depósito com Deus. Amém? Guarde isso, é bom ter depósito com Deus. Acompanhe alguns versos que estarei lendo. É sobre a doença do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa. E naqueles dias,
Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Assente-se. O tempo me é escasso, mas vamos abreviar o máximo possível, mas deixar claro o porquê que Deus colocou no meu coração esse tema, dizendo que é bom ter depósito com Deus. Muitos já temos ouvido falar sobre esse texto, desse rei chamado Ezequias, que, apesar de ter sido criado por um pai totalmente tribuloso, né? O seu pai Acás, que levou o povo, levou a idolatria. E ele era completamente tribuloso, esse pai. Mas tinha uma esposa temente a Deus. Certamente que a mãe passou para esse filho o que era o ensino na palavra de Deus. Certo é que quando Acás vem a falecer, Ezequias está com 25 anos, e ele ascende ao trono, e ele vai fazer tudo diferente do que o pai estava fazendo. Ele começa então a reconstruir a nação no temor a Deus. E ele se torna um rei muito querido, porque ele vai colocando coisas no lugar. Ele melhora o exército. Era a era do ferro, e ele então vai produzir armas à base de ferro para fortalecer o exército. Tanto que o exército se torna respeitado e temido sob a liderança do rei Ezequias. Ele também vai promover a agricultura. E em promovendo a agricultura, os dízimos levados ao templo eram produtos agrícolas. Ele, com isso, ele elimina a questão da fome na nação. Ele também vai construir os aquedutos, trazendo água para dentro de Jerusalém,
de uma forma estratégica, porque ele vai criar aquedutos, trazendo água direto de fontes, que entra pelo lado oposto de Jerusalém, que já recebia água de outra forma. Por quê? Porque se exércitos inimigos adentrassem ou eliminassem uma fonte de águas, o povo não ficaria à mercê sem água. Ele reconstrói, ele abre o templo que estava fechado. Ele manda limpar o templo de toda a sujeira, que o templo estava abandonado. Os sacerdotes já não faziam mais os sacrifícios regularmente, como exigia. E agora ele limpa o templo, ele chama os sacerdotes, recoloca em ação os cultos, os sacrifícios. E o povo então começa a prosperar. Os lavradores, os camponeses, as suas lavouras começam a produzir de uma forma extraordinária, que Deus vai abençoando. Então, os dízimos que são levados ao templo, precisa agora de ampliar galpão em torno do templo, para acomodar os alimentos que são entregues em forma de dízimos para o sustento do templo, e a população passa a admirar tremendamente este rei, Ezequias. E tudo isso ocorre no espaço de 14 anos. Quando ele está com 39 anos, é que vai acontecer esse fato que nós acabamos de ler. Ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Eram chagas por todo o seu corpo. E ainda vai o profeta Isaías e confirma que era mortal a sua enfermidade. E diz a ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Aqui eu paro para meditar, irmãos, e reafirmar aquilo que eu disse do tema. Como é bom ter depósito com Deus. Porque, como nós ouvimos aqui ontem à noite na ceia, uma morte decretada por Deus, mas porque ele tinha depósito com Deus, a graça mudou a sentença. A graça mudou a sentença. Por que mudou a sentença? Ele havia tomado uma decisão completamente diferente de seu pai no governo do povo de Deus. Ele muda toda a situação. Ele muda as atitudes de todo o povo. Ele muda até a atitude dos sacerdotes, que eram os responsáveis pelo culto a Deus no templo, que haviam abandonado o culto, estavam nas suas próprias casas, ao seu bel prazer, sem fazer a obra para o qual foram chamados para fazer. Por isso me chamou a atenção no breve testemunho do diácono Wagner, de dizer: tudo que te vier a mão para fazer no trabalho, faça. Faça com amor,
faça com temor. E faça alegremente, ainda que seja custoso, ainda que seja trabalhoso, porque isso será depósito para com Deus no dia da adversidade. Porque, amados, nós podemos estar fazendo o melhor de nós, mas saiba que em algum momento Deus vai provar a nossa fidelidade para com Ele. Esse negócio que estão pregando ultimamente, dizendo que crente não pode ficar enfermo, dizendo que crente não pode passar por apertos financeiros, conjugais, matrimoniais. Vamos passar, sim, mas o importante é ter depósito com Deus. Vida regrada, vida de temor, vida de submissão, vida de temor a Deus, vida de obediência a palavra de Deus, vida de contribuição sincera para Deus. Ezequias, quando recebeu a notícia de que a morte era certa, ele pôde se virar para a parede. E eu imagino a cena de pé mesmo. Ele se vira, encosta o rosto na parede. E ele faz essa pequena oração, dizendo: ah, Senhor, lembra-te, eu te peço, de que eu andei diante de Ti em verdade e com um coração reto, perfeito. Apesar de ter tido um pai tribuloso, mas ele não seguiu o exemplo do pai. E ele pôde dizer nessa oração, com um coração reto, perfeito: e eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ele derribou os postes ídolos, ele condenou a idolatria, ele reabriu o templo que estava abandonado, ele levantou os sacerdotes e os fez novamente apresentar sacrifícios de louvores a Deus. Enquanto ele está fazendo esta oração, o profeta fez o que lhe fora ordenado, e simplesmente entregou a mensagem: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, diz o Senhor. Vira as costas e sai do quarto de Ezequias, onde ele estava com o corpo cheio de chagas, e ele desce as escadas do palácio real, e ele está caminhando pelo pátio do palácio, e Ezequias lá no quarto orando, e Deus diz para o profeta: volta, volta, vai a Ezequias e diz para ele: o Senhor ouviu a tua oração, o Senhor viu as tuas lágrimas, e Ele manda te dizer que acrescenta os teus dias
em 15 anos. Por isso, ele reina dos 25 aos 54. Ele vai morrer aos 54 anos, porque se cumpriu a palavra de Deus, que aos 39 ele caiu doente, mas Deus lhe deu mais 15 anos, e ele se levanta do leito, e Deus ainda dá a receita do medicamento. Dá a receita. Faz uma pasta de figos. Isso é, ajunta figos, deixa eles apodrecer naturalmente, que isso daí vai ser antibiótico. Oh, como Deus é maravilhoso. Ezequias se levanta daquele leito e ele vai louvar a Deus. Ele vai louvar a Deus. Eu não sei qual a tua condição nesta noite, mas Deus manda te dar uma palavra. Faz depósito com Deus. Faz depósito com Deus na oração. Faz depósito com Deus na consagração. Faz depósito com Deus vivendo uma vida que agrade a Deus. Porque no momento da adversidade, Ele vai te dar vitória. Ele vai acrescentar os teus dias, para que você continue sendo instrumento nas mãos de Deus, concluir a obra que Deus quer que você faça. Não saia do teu lugar, a não ser que Deus te diga: saia para fazer algo diferente que eu vou colocar nas tuas mãos. Ezequias, vocês conhecem a passagem. Depois disso, ele vai ser afrontado por Senaqueribe. Vai mandar uma carta mal criada para ele, desafiando ele, achando Senaqueribe que ele está desafiando um homem, mas era um homem que tinha depósito com Deus. O exército de Senaqueribe era terrivelmente superior ao exército de Ezequias, apesar de toda a modernidade que ele já tinha aplicado no seu exército. Porque os assírios, como já foi pregado aqui, os assírios eram terríveis, eles eram cruéis, eles não tinham misericórdia nenhuma com os adversários conquistados. E por isso ele recebe aquela carta afrontosa, e ele pega a carta, e ele não vai querer responder, não. Ele vai ao templo que ele havia reaberto, ele vai aos sacerdotes que ali estavam, ele vai levar aquela carta mal criada, e ali ele vai apresentar a Deus. Que lição que eu extraio daqui para nós: se alguém está te afrontando, não retribua, apresenta para aquele que te pode guardar e te justificar. Ele vai no templo e apresenta aquela carta a Deus. Resultado disso, os que leem a Bíblia, como diz o pastor Manuel, sabe qual é. Naquela mesma noite, Deus manda um anjo, que extermina, num pequeno período de uma noite, 185 mil soldados.
deixa só o tribuloso do Senaqueribe vivo. E quando ele levanta e ele pensa, agora nós vamos invadir a cidade. Cadê o homem da trombeta para acordar os soldados? Trombeteiro, ninguém responde. Ele vai lá na tenda, está morto. Comandantes, ninguém responde. Ele vai na tenda e estão mortos. Soldados, estão todos mortos. Ele pega a sua cavalgadura e foge depressa, rapidamente, volta para o seu país, entra no templo do seu deus Dagon, que estava lá com vários deuses, imagens das nações que ele havia conquistado, e ele então vai lá se ajoelhar diante do seu deus Dagon, e enquanto ele está ajoelhado, o seu próprio filho entra e o mata pelas costas com a sua espada. É bom ter depósito com Deus. Coloque-se de pé. Guarde essa palavra. É bom ter depósito com Deus. Porque nós não estamos isentos de dias difíceis. Os dias difíceis, para quem não conhece a Deus, também vem para nós. Também vem para nós. Mas nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer. Se estivermos com um coração limpo, se estivermos com um coração transformado, se nós estivermos com uma vida no altar, se nós estivermos diante de Deus, Ele vai batalhar por nós. Amém? Aqueles que não puderam participar da ceia ontem, quantos estão aqui que não puderam estar? Por gentileza, se ajeitem aqui nesse banco aqui na frente da mocidade. Quantos não puderam estar? Pode se acomodar aqui. De pés. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pode entregar, por favor, pastor Franciel. Podem retirar o pão com cuidado. Já separa o pão do cálice. Eu farei a leitura oficial. E após nós estaremos dando graças por cada elemento em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ergam o pão, por favor, para darmos graças. Querido Deus e bondoso Pai Celestial,
Mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti em oração, para apresentar esse pão partido, que representa o corpo de Cristo Jesus, nosso Salvador, que fora imolado na cruz do Calvário, em nosso lugar. Senhor, os Teus servos, Tuas servas vão participar, neste momento, deste ato cerimonial. Ó Deus, e que ao tomar esse pão, Senhor, Pai querido, que eles possam fazê-lo relembrando o sacrifício de Jesus Cristo por suas vidas na cruz do Calvário. Pai querido, que permaneçam firmes no propósito, ó Deus, de uma vida cristã, de fidelidade, de temor e tremor, de obediência e de submissão à Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, dando graças em nome de Jesus. Disse Jesus: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tu a alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém? Abram o cálice, já está aberto? Ergam-no. Deus, Teus filhos têm participado do pão partido, que representa o corpo de Jesus. E agora, Senhor, te apresentamos também o cálice. Cálice esse que é a nova aliança no sangue de Jesus, pois representa o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas de tantos quantos, crendo na Tua palavra, aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador. Pai bendito e eterno, pelo que nós damos graças por este cálice, que os Teus filhos vão participarem neste momento, que ao participarem desse cálice, declaram a sua comunhão com os céus e entre irmãos, relembrando a morte de Jesus, até que Ele venha buscar a sua igreja, pelo que nós damos graças em nome de Jesus. Disse Jesus: tomai e bebei em memória de mim. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém? Eu gostaria de saber, antes de terminar, se tem alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E
ouvindo essa palavra, gostaria de, nessa noite, também viver uma vida cristã que agrade a Deus. Se tem alguém entre nós, manifeste-se levantando uma de suas mãos e a igreja irá orar por você. Tem alguém? Ou talvez alguém que esteja afastado por conta das adversidades, se distanciou e queira voltar? Tem alguém? Se não tem, que Deus nos dê o privilégio de termos a oportunidade de receber alguém para receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Colocamos-nos de pé, Pastor Manuel. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, ó Deus, nós te agradecemos por este culto que estamos aqui nesta noite. Agora, meu Deus, despede o teu povo em paz, envia o anjo para guardar, livrar e proteger o teu povo, e estas bênçãos que eu te peço, é em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e que reina, desde agora e para todo sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e as doces consolação do Espírito Santo, esteja com todo este povo, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.